queria saudar o presidente Wallace Souza Vieira, nosso presidente, e ao saudá-lo, saudar o nosso plenário. Mas, acima de tudo, também saudar a nossa comunidade profissional dos administradores do Rio, composta pelos técnicos de administração, pelos tecnólogos, pelos bacharéis em administração, pelos mestres e doutores, o nosso domínio profissional. Né? Saudar o professor Antônio Andrade, nosso vice-presidente de educação, pelo evento que promove, e ao saudá-lo eu gostaria também de cumprimentar a todos aqueles que se dedicam ao ensino da administração em nosso país. Saudar a todos os internautas que nos assistem agora e todos aqueles que irão assistir nos vídeos em que o Conselho certamente vai projetar e divulgar através das mídias. Saudar o professor Cronenberg, evidentemente, e o nosso professor Paulo Wilton, pelas excelentes apresentações que fizeram. Cronenberg, pela contribuição do SEBRAE do Rio de Janeiro à educação empreendedora do nosso Estado. Paulo Wilton, pelo destacar a importância da contribuição das incubadoras para promover a educação empreendedora como estratégia de desenvolvimento profissional de nossos alunos. 30º EPROCAD. São 30 anos que o Conselho Regional de Administração faz esforços em prol da melhoria do ensino da administração em nosso país. Este ano trouxemos um tema essencial, educação empreendedora, tema tão bem explorados aqui pelas duas palestras que assistimos. Em verdade, eu queria compartilhar com vocês as exposições de Paulo Wilton e do professor Cronenberg me remeteram ao passado, porque pessoas que estudaram administração há 50 anos, eu estudei administração entre 1967 até 1970, tenho 50 anos de formado, nós éramos vocacionados para trabalhar nas grandes multinacionais. Isso me faz lembrar um colega, Roberto Bettiger, que saiu dos bancos escolares conosco, que chegou a presidente da Shell, ao João Alfredo Biscaia, que foram selecionados para a Shell, né? A IBM com Gilson, com Hélio Gáudio, que depois virou presidente do América. Então, éramos 15. Eu não vou falar dos 15, porque senão já estamos indicando para cada um que foi, mas éramos vocacionados para trabalhar nas grandes multinacionais. Ou éramos vocacionados para trabalhar nas grandes estatais. Isso me faz lembrar Gilney Mourão Teixeira, também formado na EBAP, na Fundação Getúlio Vargas, que fazia no concurso de técnico de administração, como se chamava à época, concurso de administradores, portanto, um treinamento de 1 ano para que os administradores concursados e treinados na Petrobras pudessem, enfim, trabalhar. O que dava o sentido da vinculação com a atividade fim, não apenas da atividade meio do profissional de administração, para ter a cultura, a visão, a perspectiva de uma organização estatal de porte monopolística. Né? Isso é muito importante. O outro papel, eu fui para a Furnas, eu fui para a Embratur, né? depois de fazer estágio no Ministério do Planejamento e também na Petrobras. Até o terceiro espaço que éramos vocacionados eram para as grandes empresas brasileiras privadas. Portanto, éramos vocacionados para sermos empregados, não para o risco das atividades empresariais autônomas, não para sermos empreendedores. Hoje se fala muito em empreendedorismo também como empregado dentro da organização. Esta é uma questão, realmente, um grande desafio na educação de formação de quadros e nesta economia que temos, até porque a gente tem que considerar qual é o papel, porque já naquela época não nos treinavam para empreendedores internos, mas nos treinavam para agentes de mudanças das multinacionais, das grandes empresas estatais e também das grandes empresas privadas brasileiras. Em verdade, é uma pequena nuance, mas a essência em si era a mesma. Eu gostaria de discutir aqui um pouco, lembrar, destacar em primeiro lugar, que essa questão de empreendedorismo me bate muito forte, mas acho que a gente precisa, foi tratado pelos dois conferencistas, certamente, mas é preciso destacar a importância do empreendedorismo social na nossa realidade econômica e na nossa realidade social. Falar só em empreendedorismo destinado a estudantes de nível superior eu sei que não foi o caso dos dois conferencistas, mas é preciso se destacar isso, a importância do empreendedorismo social. Em segundo lugar, a importância do empreendedorismo também do técnico de administração de nível médio.
porque o técnico de administração de nível médio tem dado demonstrações inequívocas da competência também de assumir atividades profissionais empreendedoras muito significativas. Eu lembro agora, há pouco tempo, lendo uma entrevista da cantora Anitta, que dirige uma organização, ela é muito bem sucedida na carreira dela, mas ela tem uma organização que ela dirige com 400 empregados. E ela diz o que ajudou mesmo a ser a empreendedora que ela é na área cultural, né? Foi exatamente o curso que ela fez de técnico de administração em nível médio. Olha, mais do que nunca, os imperativos da inovação produzidas pela economia 4.0 nos levam à necessidade dramática de reconceptualização e de transformação dos cursos de administração. Definitivamente, meus amigos, colegas professores, não serão as novas diretrizes curriculares recém-aprovado no Conselho Estadual, no Conselho Federal de Educação, Conselho Nacional de Educação e no MEC, que nos levarão a isso, a reconceptualização e a transformação dos nossos cursos. É apenas uma repetição do mesmo, uma nova roupagem, é verdade, uma nova fatiota. Mas, em verdade, no mundo digital, plenamente digital, os nossos doutos do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação ainda pensam analogicamente no mundo essencialmente digital. Será que é só os doutos? Ou as instituições de ensino em geral no Brasil, com raras e pequenas exceções? Ferramentas high-tech, ferramentas de tecnologias de ponta, se juntam ao conhecimento aplicado de disciplinas tradicionais. Vou repetir. Ferramentas de tecnologias de ponta se juntam ao conhecimento aplicado de disciplinas tradicionais, como a lógica, como a filosofia, como a antropologia, as ciências sociais, como a matemática, a história, como a ciência política, como a economia, como a contabilidade, como a sociologia, como a estatística. Não como disciplinas isoladas, que aqui ou ali se interpenetram, como estudei nos idos de 1967 e 1970, na EBAP Fundação Getúlio Vargas, mas como um todo integrado, um todo orgânico de conhecimentos aplicados simultaneamente à resolução de problemas. Eu me lembro, nós tínhamos uma cadeira na minha época, de antropologia, e a professora era excepcional, ela nos ensinava tudo de antropologia, e eu só alguns anos depois eu compreendi a importância da conexão que teria que fazer do conceito de cultura que ela nos trazia com a cultura das organizações, elemento essencial na organização. É preciso, portanto, fazer a fusão, fazer a integração. Nós não estávamos preparados ali para ser antropólogos, mas para aplicar conhecimentos de antropologia ao estudo das organizações. Me lembro do professor de contabilidade, que nos ensinava para fazer balanço, quando nós não íamos poder fazer balanço, porque seria exercício ilegal da profissão. E mesmo tendo sido professor de matemática para concurso público, que eu era quando eu ganhava o meu dinheirinho como estudante, eu não podia compreender como é que o professor nos ensinava matemática para extrair geratriz. Eu nunca entendi até hoje porque nos ensinaram a extrair geratriz. Bom, a gente pode falar de outras cadeiras, mas, em verdade, isso nos mostra que o administrador é um generalista ou é um especialista. Ah, já sei. Generalista é aquele cara que sabe cada vez menos e menos de mais e mais, a um ponto que um dia ele sabe nada sobre tudo. Não, ele é especialista. Ele é um sujeito que sabe cada vez mais e mais de menos e menos, um dia que ele sabe tudo sobre nada. Claro que não. O administrador é um generalista no sentido de ser um especialista, que transcende os limites de sua especialização e que une o lé com o cré, que faz interconexão, que interpenetra. Ele não pode ser um profissional de administração e recursos humanos. Agora é gestão de pessoas, né? Tem que falar agora a linguagem da moda, né? Assim como os sindicatos não tratam mais de trabalhadores, as organizações têm que tratar de colaboradores. É muito estranho, porque a mentalidade das organizações, a tecnologia nas organizações avança à velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações avança na velocidade do carro de boi. Essas linguagens têm que ter cuidado, porque se nós estamos explicando, se traduz mesmo a realidade das organizações. Mas, em verdade, é juntar o lé com o quer.
é preciso desenvolver a capacidade diagnóstica e não a capacidade prescritiva, que o que os alunos nos pedem a todo momento é dar o resultado. Como é que vai fazer? Prescreveu, resolveu. E não a capacidade de interpretar a realidade no sentido de transformar. Como disse bem o professor Cronenberg, cada organização é completamente diferente de outra. Cada pessoa é diferente de outra. E, em verdade, a pandemia nos mostra isso, né? Não há doenças. A doença do coronavírus, ela bate completamente diferente em cada pessoa diferentemente. Se a gente entender que vale uma solução para tudo, aí a gente vai entender que a cloroquina pode resolver tudo. E a gente está vendo que não resolve. Não é assim, né? Então, a gente tem que entender essa diferença. Isso se ajusta com a tecnologia que a gente tem e com as ciências tradicionais, as áreas de ciências tradicionais que nós estamos abandonando. Não há resposta certa em administração. Já dizia, né, lembrando agora o nosso velho Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Eu diria, administrar não é preciso. E aí a genialidade do Pessoa, que não era exata. Navegar é exato, viver não é exato. Administrar também não é exato. Senão, a gente botava tudo no computador e o computador resolvia tudo. E qualquer aplicativo desse de tecnologia resolveria todos os problemas. E isso realmente, quando a organização não fosse bem, demite-se o computador e contrata-se outro. Meus amigos, mais do que nunca é preciso associar conhecimento e aplicação desses multidisciplinas e interdisciplinas, portanto, concomitantes de aplicação de ciências exatas e ciências humanas. Eu vou repetir, é preciso associar esses conhecimentos à valorização de competências emocionais, porque não há organização sem pessoas. Todas as organizações são feitas por pessoas. Se tirarmos uma organização, se tirarmos da organização as pessoas, nós vamos ter artefatos, instalações, mas não uma organização. As organizações não são lógicas como os computadores. Elas são psicológicas. Elas não são artefatos high-tech, de tecnologia de ponta. É o homem racional ou é o homem racionalizador? Certamente não é o homem racional. Se o homem fosse racional, a gente não fazia as coisas que a gente faz ao longo da trajetória humana, como estamos fazendo hoje, diante dessa crise do coronavírus. É o homem racionalizador, que utiliza a sua razão, a sua lógica, para justificar comportamentos que ele tomou. A quarta revolução industrial no Brasil só terá sucesso se tiver em sua essência, no seu DNA, algo já plenamente consagrado como necessário. A boa gestão. Se fala muito nisso, mas não se faz. E com a boa gestão só se fará com gestores, com administradores, formados e forjados, em aplicação simultânea de tecnologias de ponta, tecnologias high-tech, junto com a aplicação de ciências sociais, ambas integradamente focadas na realidade da organização e o universo da sociedade. É preciso fundir as ciências tradicionais com as tecnologias high-tech. Isso é um desafio didático-pedagógico, conceitual de educação, que o mundo acadêmico precisa fazer. A boa gestão precisa estar bem fecundada desta cosmovisão, dessa Weltanschauung, como gostam de dizer os alemães, da realidade da organização, de seus processos e de sua cultura. E isto é propiciado pela integração sistêmica do conhecimento aplicado de tecnologias digitais de ponta e de ciências do comportamento humano nas organizações. Essa fusão das ciências tão tradicionais, como lógica e filosofia, as ciências sociais em geral, o pensamento matemático e estatístico. A gente não vai ser matemático nem estatístico, a gente tem que ter pensamento matemático e estatístico. Repito, essa fusão aplicada às tecnologias de ponta será decisiva para que o aluno participe ativamente e esteja apto a realizar a construção do seu caminho profissional ao longo deste século XXI, pleno, cheio de tantas descontinuidades e disrupções, agora é a palavra da moda, de tanta destruição que nos espera. Destruição criativa, como falava Schumpeter.
Partícipe e matriz geradora essencial da indústria 4.0, a educação em geral e a educação em administração em particular é também, simultaneamente, paciente e cliente desta quarta revolução industrial em que vivemos. Ela é paciente e cliente, ao mesmo tempo em que desenvolve de tecnologias cada vez mais avançadas, até do que a ficção científica previa anteriormente. A educação precisa se transformar ela própria, ao implementar, no nosso caso, o ensino da administração. É preciso que a educação no Brasil, em administração, se transforme ela própria, e que nós a coloquemos não mais na primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, na terceira revolução industrial em que nós estamos, mas que precisamos contextualizá-la com a quarta revolução industrial em que nós vivemos. Até que ponto nós, professores de administração, estamos dispostos a enfrentar essas mudanças? Muitas vezes tão difíceis e dolorosas. Este é um imperativo categórico, portanto, fundamental para os professores de administração. O verdadeiro e definitivo encontro na vida é o autoencontro, é a automudança. Estamos todos nós dispostos a mandar, né? Ou apenas a exigir a mudança dos outros, principalmente dos alunos? Ao constatar a capacidade e a velocidade dos professores de administração se reinventarem, e aí um ponto bem positivo, nesta pandemia, isso tudo me enche de convicção e de confiança, que os professores conseguirão, por certo, vencer esse desafio. Sair da sala presencial como saíram, para a aula remota com tanta competência, nos emociona e nos dá orgulho dos nossos professores, pelo menos de uma parcela bastante expressiva. No cerne do progresso da economia 4.0, o espaço da aprendizagem ganha força, principalmente com as imposições do novo normal advindas da crise do coronavírus. É a revolução industrial, gente. Ou diz lá para aqueles doutos do MEC que nós estamos vivendo, né, do Conselho Nacional de Educação, a quarta revolução industrial. A revolução digital que tem a internet ubíqua, portanto, onipresente em toda parte. A inteligência é a revolução digital que cada vez nós temos sensores menores, poderosos e mais baratos. É a revolução digital que nos leva a ter a inteligência artificial, a aprendizagem da máquina, a aprendizagem profunda, o deep learning, a física quântica e a política quântica, que é importante. Quando a gente vê realmente os administradores do caos e não os engenheiros do caos produzirem processos políticos que têm repercussões eleitorais e eleições de dirigentes públicos, como presidente, primeiro-ministro, em alguns países do mundo, a gente vê a força dos fake news e a gente vê a força da política quântica, que está utilizando em países como o Brasil, está sendo utilizado em países como os Estados Unidos, como a Hungria, como a Polônia, como a Índia e outros pouquinhos mais. E as repercussões que a política quântica tem. O marketing quântico, quando nós estamos falando, é preciso ter ética. Eu fico pensando, olhando assim, agora é a marquética. Os amores incestuosos entre a ética e o marketing enganando os vendedores. Ah, sim, aquele menino de 15 anos para que recebe uma mensagem no seu smartphone, ou no seu computador, no seu laptop, e ele olha um jovem forte, bonitão, e ele olha também uma menina bonitona, e para onde ele olha, se ele olhar mais para o menino bonitão, forte, já sabe que aquele garoto, sem saber, tem tendências homossexuais, e a partir dali, as mensagens que ele vai receber são mensagens fundamentalmente dirigidas àquele tipo de opção que ele nem sabe que fez, mas que já tem tendência. Esse é o marketing quântico que nós estamos. Sim, os big data, cada vez mais dados sobre todo o mundo, e os governos e as sociedades querendo conter isso, a inteligência do computador. Aí, portanto, nós estaremos diante disso tudo, professores. É diante disso e dessa realidade da sociedade, da organização, que nós temos que formatar as nossas aulas, os nossos cursos, nosso conceito de ensino de gestão e de administração no mundo contemporâneo. A educação 4.0, em especial em gestão, não funciona isoladamente. Não adianta. Na educação 4.0, essas ferramentas de tecnologias de ponta, high-tech, devem estar aliadas a uma metodologia que agregue todas as disciplinas,
num só campo de interesse e de interconexão, como um todo integrado. Todas as disciplinas de aplicação de conhecimentos em ciências exatas e sociais. Não é que nós vamos ser cientista social, mas precisamos aplicar simultaneamente ciência social com tecnologia de ponta, conceitos filosóficos e políticos, psicossociológicos e emocionais. Não se pode confundir tecnologia como deixar para o sistema automatizado de aprendizagem o papel de ensinar o aluno. E vou repetir para insistir, não se pode confundir tecnologia com o deixar para o sistema automatizado de aprendizagem o papel de ensinar o aluno. As tecnologias devem estar a serviço da educação de qualidade, devem permitir diagnosticar o aprendizagem do aluno e complementar o trabalho do professor. Garantir apenas complementar o trabalho do professor. O professor tem um papel ainda importante, por mais que a educação está centrada no aluno, mas o papel do professor é fundamental, como consultor, como professor, como mentor, como coach, que ele tem esse papel diferenciado. Garantir que o aluno tenha ideia melhor, mais compreensivas do caminho a seguir, com itinerários e trilhas de aprendizagem customizadas, personalizadas a cada aluno de per si. A educação também precisa ser customizada. É preciso sair da produção em massa do saber. Empregados ou empreendedores? Nem todos nascem para ser empreendedores, nem todos para serem vocacionados a patrões ou para serem vocacionados a empregados. Cada um é único e singular. Esta é a maravilha de Deus, o ser humano, e a nossa diferença é fundamental. E cada um deve ser educado nessa perspectiva de uma educação. Se a gente fala que os produtos vão ser customizados agora pelo 5G, pela cultura de consumo que muda da produção em massa, a gente não pode continuar insistindo numa educação em que todo mundo tinha que ser vocacionado para ser empregado na minha época, em que todo mundo tem que ser vocacionado agora para ser empreendedor na época atual. Por quê? As pessoas são diferentes e as trilhas e os processos de aprendizagem devem ser diferentes. As atividades de ensino-aprendizagem ganham, assim, maiores possibilidades, hoje, com a tecnologia de ponta, de meter a mão na massa, de aprender fazendo, de fazer as devidas conexões de teoria e prática, dispondo do infinito espaço de aprendizagens através da utilização digital. Fazer teoria e prática se retroalimentarem em processo de causação circular. Pensar a realidade para mudar e transformá-la. O aluno precisa aprender a pensar e a interpretar sua realidade. Falam muito e é importante, é preciso aprender a aprender, é preciso aprender a desaprender, mas é muito mais preciso aprender, e quase ninguém fala, a pensar. Porque quem aprende a pensar, aprende a aprender e aprende a desaprender. Essa é uma questão fundamental. Nós estamos, quando a gente insiste nisso e esquece que o aluno precisa aprender a pensar com sua própria cabeça, nós estamos querendo fazê-lo que ele seja mais o novo servo da gleba da sociedade de mercado. Sociedade de mercado que existe há 350 anos apenas na história da face da Terra. Ela existia antes da primeira Revolução Industrial e ela existe ainda até hoje. Por quanto tempo? Na história da humanidade, nos milhares de anos, temos apenas 350 anos. E a gente está pensando que a sociedade de mercado, a gente tem que aprender a aprender para quê? Antes era para ter habilidades manuais, para ser operário da linha de montagem. E agora ele precisa aprender a desaprender para aprender as necessidades. As necessidades do mercado? Não, ele precisa aprender, não é para ser cliente, é para ser cidadão. Mais do que para ser cliente. Cliente é um aspecto fundamental, sim, mas ele precisa aprender a ser cidadão. Vivemos e trabalhamos na sociedade do futuro, mas continuamos a usar valores, práticas e procedimentos de ensino-aprendizagem do passado. Eu estou falando em geral. Claro que há meritórias exceções, mesmo no Brasil e em todo o mundo, mas nós estamos falando no geral, né? Definitivamente, é importante que se destaque a importância das metodologias ativas, que são muito válidas, são muito legítimas, contribuem muito, mas não são a panaceia para resolver todas as necessidades educacionais dos alunos. Definitivamente não são. É preciso pensar na fusão do físico, do digital e do biológico,
Mas as instituições de ensino mantêm rígidos ainda os seus departamentos de ciências exatas, os seus departamentos de ciências físicas e os seus departamentos de ciências biológicas. Uma caixinha não fala com a outra, mas o problema implica hoje a fusão integrada, a conexão real, interpenetrada numa só área de resolução de problemas que implica conhecimento de ciências físicas, de ciências sociais e de ciências exatas. Diante de isso, estou falando em geral, uma grande maioria, há exceções, claro, é claro, mas é preciso insistir para que os outros também façam assim. Diante de tal realidade, a IES deve, o quanto antes, reformular ou reforçar as estruturas de seu curso, alinhá-los às necessidades da indústria 4.0. Não vamos fazer igual as diretrizes do MEC que acabaram de fazer, que está alinhado a um mundo da terceira revolução industrial, que não consegue compreender que a gente vive a economia 4.0. É preciso fazer a fusão do mundo digital, do mundo físico, do mundo biológico. Esta visão do mundo vale tanto para quem se destina a ser empregador como empregado, empreendedor ou rentista da Bolsa. Vale fundamentalmente para ser cidadão contemporâneo do mundo. A educação, vou repetir, precisa formar cidadãos e não clientes. Este é o grande desafio que se coloca para os operadores organizacionais, aqueles que atuam no mundo das organizações, e para os professores, que se dedicam ao magistério da administração. É construir o futuro com as ações do presente. Não vai dar para amanhã de novo, a gente correr atrás do prejuízo. Home office, a solução. Hoje, esse home office de hoje são tecnologias já existentes há muito tempo, mas completamente ignoradas no mundo corporativo. E vamos também admitir, também nas instituições de ensino. Claro que existia essa tecnologia que nós estamos usando, existe há muito tempo. Parece que todos descobriram a pólvora. Realmente a necessidade é a parteira da história. A necessidade gerou e tem que correr atrás do prejuízo. Acho que o Brasil está fora da economia 4.0, está completamente fora. É preciso que a gente tem só 2% das empresas brasileiras tem ponto de tecnologia 4.0. A grande maioria nem passou por aí, muitas nem chegaram na terceira revolução industrial. É preciso que o processo de ensino-aprendizagem se antecipe aos tempos presentes. Por quê? Porque o futuro já é realidade. O futuro bate à nossa porta, gente. Enquanto a pandemia traz o medo e, de fato, uma efetiva recessão sem precedentes, as entidades do mundo corporativo que já embarcaram ou estão embarcando na economia 4.0 enxergam um futuro bem mais promissor, veem luz no fim do túnel, percebem um novo normal, num horizonte certamente bem melhor. Né? É risível, eu vou repetir, essa correria para o home office, né? Muitos vão desistir, porque eles não têm as funções todas integradas, não têm certificação, não têm condições de uma função integrar a outra, como disse muito bem o professor Cronenberg e o professor Paulo Wilton, isso aí ainda está muito distante da realidade, é risível mesmo, né? Você fazer um aplicativozinho, mais tipo Zoom ou Google Meet, mais e-mail, mais WhatsApp, e agora estamos todos no home office. Ora, bolas, não estamos. Nós estamos fazendo muito mais trabalho de casa do que em casa, do que efetivamente em home office. É o fake news que nós estamos fazendo na grande maioria das organizações, é o fake news do home office. É preciso que os educadores em gestão de nosso país promovam reflexões e debates. Já estou terminando, Eric. Estudos do caso, você não reclamou não, mas já estou terminando. Debate de aplicações teóricas e práticas com excelente, enorme arsenal de aprendizagem que a indústria 4.0 possibilita pedagogicamente. Mas isso é até falado em sala de aula, mas não é praticado. Porque sequer as instituições de ensino colocam à disposição dos professores essas possibilidades tecnológicas. E grande parte dos nossos professores, vamos admitir, nem sempre sabemos mexer com essas coisas. Não só nas atividades da pós-pandemia, mas no cotidiano do processo de ensino nos próximos anos. Isso já deveria estar sendo praticado há alguns anos. É evidente que as organizações que já estão em estágios mais avançados de transformação digital usufruem de muitas vantagens e muito menos dificuldades para enfrentar os desafios dessa Covid-19.
claramente se adaptaram bem melhor, com maior facilidade ao home office e à operação de ativos e de processos gerenciais de forma remota. Já dispunham, por quê? Porque já dispunham de suas funções gerenciais integradas sistemicamente, como a economia 4.0 exige e determina. Esta é a razão por que eu saúdo aqui o presidente Wallace, porque este CRA do Rio de Janeiro vai tirar de letra essa crise. Vive uma situação singular o CRA do Rio. Uma organização pública, uma autarquia federal, com todas as amarras burocráticas que possa ter, com os TCUs da vida, né, que desfruta de todas as condições operacionais objetivas próprias de uma organização integrante do mundo da economia 4.0. O CRE é um estudo de caso, sem paralelismo com qualquer organizações públicas brasileiras, em termos de economia 4.0. Só não vê quem não quer ver. É evidente também que a crise do coronavírus acelerou a mudança de hábitos e de comportamentos, obrigou a todos a se reinventarem, gerou novos modelos de negócio, escancarou oportunidades antes invisíveis, explicitou todo mundo de realizações negociais. Isso me faz lembrar, né? Por que não víamos isso antes? Isso me faz lembrar o Santo Agostinho, por causa da cegueira da arrogância, que não queríamos, né? Por causa da cegueira da distração e por causa da cegueira da paixão. Se a gente tem a arrogância que já conhece, aquele que só tem um martelo acha que a única solução para o prego é o martelo. Eis aí um enorme elenco de oportunidades no novo mundo que se abre ao empreendedorismo e ao empreendedor. Como ensinar empreendedorismo e empreendedor sem utilizar as tecnologias de ponta que existe hoje na economia 4.0? Nós estamos voltados para frente ou estamos olhando para o passado? Porque o aluno jovem vai viver este mundo da tecnologia de ponta. É preciso que o ensino de administração, de gestão, seja marcadamente impregnado do mundo real. É preciso fazer o aluno transcender a sua competência, que ele tem hoje no smartphone, para fazê-lo com que ele mexe muito bem, para fazê-lo compreender e aplicar tecnologias de ponta, high-tech, no desenvolvimento de cenários organizacionais, na resolução de problemas, na tomada de decisão, na identificação de novas oportunidades de ação. Ele tem um computador na sua mão mais poderoso do que levou, em 1969, o homem à Lua. Por que não utilizar essa tecnologia? Deixar que ele fique vendo o tempo todo o seu smartphone, as suas notícias, sem prestar atenção à aula. A hora que ele usar esse smartphone como um instrumento tecnológico de utilizar para fazer o estudo de administração, ele vai avançar muito mais. Pode ser até através de interações produzidas por concepções e montagens, por exemplo, de chatbots hipotéticos ou reais em sala de aula e laboratório. O que são chatbots? São assistentes virtuais que propiciam o atendimento humanizado feito pela inteligência artificial. Uma coisinha simples, mas com enorme potencial de transformação educacional. Olha aí, presidente Wallace, lembra aí, aperta a sua galera de TI, hein? Porque o CRA não tem ainda esse chatbot. Como assim? Como assim? Como não tem? Vamos acabar, por exemplo, com esse frio e distante perguntas frequentes. Aí, Leonardo, pergunta frequente não dá mais. Né? É preciso transformar isso. Fica a dica. Né? O sucesso é doce. É preciso imbuir a organização, através do chatbot, da fusão educacional de tecnologia com comportamento. Porque a gente, para parar de dizer assim, a gente não pode atender porque o sistema caiu, porque o computador está dando pane. A gente escuta desculpa toda hora disso. É preciso fundir comportamento com tecnologia. Mais do que nunca, o ensino da administração precisa estudar em sala de aula as implicações e os resultados objetivos da utilização da inteligência artificial em áreas como planejamento de negócio, como processo organizacional, como lógica empresarial, como monitoramento e avaliação e crítica de desempenho organizacional, como avaliação e crítica de desempenho, né? Como perfil e características da cultura, como estratégia de desenvolvimento organizacional, como marketing, como vendas, como finanças, como logística, como segurança patrimonial. Ah, não, agora não vou falar recrutamento, não, tem que falar atração. Bom, não vou falar de empregado, vou falar de colaboradores, seleção e treinamento de pessoas. Em que as tecnologias high-tech não se aplicam, hein? Em que elas não se aplicam? O próprio aluno está com o seu smartphone.
pronto para ser atendido como um instrumento educacional, e a gente não usa. Como pode estar, então, fora do cotidiano das aulas e dos cursos? Na grande maioria de sala de aula são até citados, mas muito pouco utilizados, aplicados e utilizados. Muito mais gostaria de falar, mas o nosso amigo vice-presidente, o Antônio, falou, não pode passar de 40 minutos. Então, eu gostaria de expor minhas angústias, as minhas perplexidades sobre educação empreendedora no curso de administração. Mas o tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. Vou atender ao nosso querido professor Antônio Andrade. Gostaria de enveredar por outros atalhos. Telemedicina e teletrabalho. Olha, Bora, telemedicina existe experiência no mundo inteiro, agora estão descobrindo. E aí o Conselho Federal de Medicina estabelece uma regra. Só pode usar telemedicina, norma, resolução federal de medicina, se tiver um médico na ponta que está recebendo a orientação à distância. Meu Deus, é um anacronismo corporativista delirante. De 400 faculdades de medicina no Brasil, 3, 4 só que ensinam nos seus programas telemedicina, que é alguma coisa utilizada já em todo o mundo, e que nós ignoramos solenemente, com um país com as disparidades que temos. E aqui, hein? E nós em teletrabalho, hein? E home office? Quem é que ensinava teletrabalho nas faculdades, nos nossos programas de ensino? Com os recursos que nós temos disponíveis. O papel do SUS como gazua, gostaria de falar, mas em outra oportunidade, como gazua de aplicação de tecnologias de informação em atividades, meios e fim. Dos 5.000 cursos, dos 2.500 cursos de administração, a gente tem quantos ensinando teletrabalho? É a repercussão... E, finalmente, um outro ponto que gostaria que fica para uma outra oportunidade, insistir, que são muito importantes as atividades meio. Lá em Willab, de 1928, né, princípio da administração, atividades meios e atividades fim. E a gente centra demais a nossa formação de administradores em atividade meios. A gente precisa também tratar das atividades fins. Muito obrigado a vocês pela atenção e parabéns ao professor Cronenberg e ao professor Paulo Vilto pelas palestras que nos deram.